Você percebe esse risco também, ô professora? Sim, Fabiola, por isso que, principalmente por esses motivos que tu mencionou, né, agora, no final do mandato, antes de passar a faixa para o presidente Lula, ele saiu do país e ficou 3 meses fora, né? Então, essa apreensão do passaporte, ela é perfeitamente compreensível e até necessária, né, visto o histórico, né? E aí, pegando a carona um pouco no que o Josias falou, né, essa vitimização ela acaba sendo necessária, principalmente naquele eleitorado mais fiel, que acaba vendo ele como mais uma vítima dessa história, né? A gente tem que lembrar que houve uma construção durante os 4 anos de mandato do governo Bolsonaro, houve uma construção contra o judiciário, né? Então, no imaginário coletivo, no imaginário do eleitorado bolsonarista, o grande inimigo é a justiça. E aí agora essa mesma justiça ela se volta contra ele, né? Então, olha como a história vai se fechando, como a narrativa que foi criada, ela vai tendo um fechamento de acordo com o que se esperava, né? Então, é perfeitamente normal essa apreensão dos passaportes, visto o histórico, mas também essa vitimização ela é bem esperada, até porque se ele conseguir se candidatar de uma próxima vez, isso é um belo de um exemplo, é uma bela de uma narrativa para ser utilizada, até na tentativa de transformar o ex-presidente Jair Bolsonaro no Marte, né? A gente já viu a história acontecendo dessa vez, né? A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, e são elementos que vão construindo uma narrativa que é mais ou menos aquela jornada do herói do Campbell, né? Tu é martirizado, tu sofre, mas aí vem a tua redenção e tu sobrevive, né? E essa narrativa do governo Bolsonaro, ela tem sido criada desde o dia em que ele assumiu, né? Com os inimigos ali bem destacados, e agora esses inimigos se voltam contra ele quando ele sai da presidência da República, né? Então a narrativa vai se fechando. E aí tem que se tomar essas medidas, né? Ainda mais pelo histórico dele, a apreensão do passaporte, ela é mais uma segurança, isso acontece, a gente já viu várias outras vezes, é perfeitamente normal. Eu concordo que isso seja dentro do jogo, tá dentro das regras, né? Para a gente até amarrar um pouquinho mais essa história das joias, muita expectativa em relação aos próximos dias, né? Em relação ao que o advogado de Mauro Cid está pensando na estratégia de defesa. E pelo jeito ele chegou chegando, né, Josias? O César Bittencourt chegou chegando, tá dando uma declaração aqui, outra ali, e aí ele fica dando pistas à imprensa, usa a imprensa, né? A gente sabe que é isso, né? E aí vai e volta, vai confessar, não vai confessar. Bom, qual é a última do advogado César Bittencourt? Ele disse que o cliente dele, Mauro Cid, não sabia que era ilegal vender as joias. Não sabia. Um pouco na linha até do que disse o Acef, né? Um pouco assim, eu fiz um bem para o país, não é um problema. Disse ele, abre aspas, ele retirou o dinheiro e destinou a quem era de direito, a família presidencial, o presidente, a primeira-dama. Essa frase dele, quer dizer, ele entregou o dinheiro à família presidencial, o presidente, a primeira-dama. Essa foi a fala do criminalista nesse domingo na TV Globo, no programa Fantástico. O advogado, ele concedeu uma entrevista à Sônia Bride, ele anunciou que vai hoje à tarde conversar com quem? Com Alexandre de Moraes, lá no STF. E o objetivo é se colocar à disposição da corte para esclarecer os fatos sob investigação. César Bittencourt também falou que haverá um conflito de versões entre Mauro Cid e Bolsonaro. O Cid terá uma versão e o presidente terá a versão dele, foi o que ele disse. Ele também que recentemente falou que ele não é barato e que essa contratação dele é coisa de milhões, mas não quis detalhar os valores. Agora, ô Josias, eu também estava ouvindo nesse final de semana algumas pessoas fazendo uma reflexão se quando ele usa esse termo da perseguição política, se ele poderia buscar abrigo em algum lugar, ir para algum país que o apoie, ou que seja mais aberto a ele, usando isso, de certa maneira. Estou sendo perseguido no país.
Você acha que existe esse caminho, Josias, ou começa muito essa teoria já da conspiração, o que pode vir a acontecer? Porque, como você sempre diz aqui também, da questão dos métodos, né? Porque você vê a forma como eles vão usando isso e o que eles estão pensando lá na frente, de como ele poderia usar isso. Olha, corro risco no Brasil, estou sendo perseguido no Brasil, preciso ir para algum lugar, enfim, pode ter esse caminho? Em tese, sim, Fabiola. A tese da perseguição política é um motivo para você pedir asilo em outro país. Até acho que o Bolsonaro conseguiria. Por exemplo, na Hungria, por exemplo, não tenho dúvida de que ele conseguiria, num país como a Hungria, asilo político com esse tipo de argumento. Mas não me parece ser o objetivo do Bolsonaro. O objetivo dele, quando se diz perseguido politicamente, é um objetivo político. Ele pretende se apresentar ao eleitorado, nesse momento, como uma vítima de perseguição. Então, ele vendeu as joias, aí ele rapidamente viu que tinha sido apanhado no contrapé e o TCU mandou devolver. Aí ele manda recomprar as joias para devolver e fala, olha, tá vendo como eu não quis roubar as joias? Tanto que estou aqui devolvendo, e constroem uma tese jurídica para dizer que ele era o proprietário das joias, que tinha o direito de vender as joias, mas que, como está sendo levantada a dúvida em relação a isso, ele devolve de antemão, sem questionar, embora a legislação desse a ele esse direito na tese da defesa dele. Então, me parece que é um objetivo político. Se a gente atrasar o relógio, Fabíola, a gente vai notar que esse mesmo tipo de discussão acontecia lá atrás, quando o Lula estava sob ameaça de ser preso. Também o Lula se apresentava como vítima de perseguição política. Também havia esse debate sobre o risco de fuga do Lula, de pedir asilo num país companheiro. Tudo isso era o mesmo tipo de debate. E, na prática, o Bolsonaro está mimetizando o Lula, está repetindo o Lula, a mesma estratégia, se apresenta como vítima de perseguição política, faz pose de vítima, no pressuposto de que lá na frente ele pode alegar que foi perseguido, inclusive do ponto de vista jurídico. Agora os bolsonaristas se empenham em apresentar o Alexandre de Moraes, que é o relator desses processos no Supremo, como um novo Sérgio Moro, e se o Sérgio Moro perseguiu o Lula, o Alexandre de Moraes está utilizando os mesmos métodos, em tese, para perseguir o Bolsonaro. Os bolsonaristas estão agora apresentando a prisão do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, como uma tortura psicológica do Alexandre de Moraes para forçar uma delação, para forçar uma confissão. Então, eles utilizam os mesmos argumentos que eram utilizados lá atrás pelo Lula, e cá entre nós, quem imaginava, quando o Lula foi apanhado pela Polícia Federal lá em São Bernardo, levado para uma prisão, para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, ninguém poderia imaginar que o Lula depois subiria pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto, que os processos dele seriam considerados, o juiz seria considerado suspeito e o Supremo decidiria que esses processos teriam que ser rejulgados e os processos acabariam prescrevendo por decurso de prazo. Ninguém imaginava esse cenário. Hoje, o Bolsonaro imagina um cenário que lá no futuro, ele já declarado inelegível pelo TSE, que lá no futuro, em 2026, ele recupere os seus direitos políticos e possa concorrer de novo à presidência. Então, a pose de vítima serve a esse propósito político, o de conservar o pedaço do eleitorado que ainda se dispõe a dedicar alguma devoção a ele, Bolsonaro, e alimentar essa expectativa que lá na frente, numa mudança de composição de cortes superiores, ele possa reaver os seus direitos políticos e possa concorrer, eventualmente, até a presidência da República de novo. E algumas pessoas falam, mas por que, da onde estão tirando isso? Da própria atitude de Bolsonaro quando ele deixou o país, né? O que alguns respondem, quando ele deixou o país antes de passar o cargo ao presidente Lula. Então não é que estão tirando isso da cabeça. E segundo até algumas reportagens, até o Jamil Chad nesse final de semana e a Janaína César, jornalista que mora lá na Itália, fizeram uma reportagem aqui no UOL, falando que autoridades italianas
estão analisando, autoridades italianas estão analisando justamente essa possibilidade e fontes do Ministério da Justiça do país alertam que no caso de uma eventual fuga de Bolsonaro, por exemplo, para a Itália, se ele conseguisse uma cidadania italiana, que é algo também que ele estava pleiteando e já esteve lá, inclusive na cidade que era a cidade da família dele, Roma poderia extraditá-lo ao Brasil. No sábado, o UOL revelou que integrantes do governo brasileiro e da Justiça já monitoram um eventual risco de fuga por parte de Bolsonaro. Isso diante dessas revelações sobre o seu papel na venda de joias, né, e o que a gente está tratando aqui. Mas queria ouvir rapidamente também a professora Deise sobre essa postura do advogado de Mauro Cid, né, e a sua expectativa em relação ao que pode vir por aí, quer dizer, um encontro com Alexandre de Moraes, como disse Josias, né, alguns juízes aceitam, outros não, mas te cabe como normal isso, Deise? Fabiola, o advogado, nada que envolve o advogado do Mauro Cid me cabe como normal, assim, foi uma figura bem peculiar que apareceu pra gente aí no cenário político, né, e tu falou muito bem, assim, ele, com todo respeito a todo o histórico dele, mas ele tá gostando desse jogo, né, a gente percebe que ele tá gostando de falar para a imprensa, de usar umas frases de efeito, de mostrar que ele tem o segredo do cofre, né, isso é muito interessante da gente observar. Eu, fazendo uma análise mais científica, assim, disso, eu lembro muito, mas se vocês me permitem aqui, mas eu lembro muito do Debord, quando ele fala dessas manifestações sociais e do que é bom aparece e o que aparece é bom, né? O advogado do Mauro Cid, ele parece estar querendo centrar toda a história no Mauro Cid, né? Ele está querendo ser o centro das atenções, então como se ele pudesse, ele deu uma entrevista, eu não lembro para qual veículo agora, porque foram tantos, mas ele deu uma entrevista falando que ele poderia advogar para o Bolsonaro, se o Bolsonaro pagasse o valor que ele quer, né? Então, como se ele fosse o detentor da chave do cofre, como se ele tivesse todas as respostas. Só que o que tem acontecido até agora, se a gente for olhar muito claramente, né, ele acaba voltando atrás em algumas declarações, né, como a gente viu da entrevista, da conversa dele com a Veja, depois ele volta atrás, isso acaba tirando um pouco da credibilidade dele, né, mas me parece muito mais esse jogo do que é bom aparece, o que aparece é bom, né, ele faz essas relações sociais, ele cria uma imagem dele, ele cria uma imagem do Mauro Cid, e ele espera que todo mundo acredite nisso, né, tá no papel dele, mas até agora, só para finalizar assim, mas me lembra muito Hamlet. Eu estou louco de verdade ou estou louco pela astúcia, né? Até que ponto vale a pena fingir a loucura para defender a morte do pai, né? Às vezes esse advogado dele me parece muito isso, assim, ele está entrando numa história, ele vai criando uma história e vai forçando uma história, mas até que ponto vale ir atrás de tudo isso e forçar tudo isso, né? A gente tem que acompanhar agora, é um personagem bem curioso que apareceu na última semana aí, mas vamos acompanhar. Até agora me pareceu mais um pouco de deslumbramento e um pouco de vontade de aparecer do que efetivamente uma seriedade, né? Esse encontro com o Alexandre de Moraes, aí vamos ver. Eu não acho que seja a melhor solução para ele está querendo mostrar um clima colaborativo, mas eu não sei se isso vai dar muito certo, não. Eu acredito que não. Falando em Alexandre de Moraes, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está repercutindo também nesse momento. Eles estão julgando uma questão relacionada a atuação dos juízes do Supremo em casos que são de escritórios de advocacia que tenham entre os seus integrantes membros da família. O STF formou já maioria para permitir que juízes atuem em processos de clientes de escritórios de advocacia que tenham entre seus sócios parentes dos próprios magistrados. Para a maioria dos ministros, a regra é inconstitucional por ser excessivamente abrangente. Segue valendo o impedimento quando há atuação direta dos familiares nos casos, seja como advogado, defensor público, integrante do Ministério Público. Até para a gente saber quem votou a favor ou não, Gilmar Mendes foi seguido por Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.
Edson Fachin e os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber estão sendo vencidos nessa análise e nesse julgamento. E aí, hein, Josias, pode ou não pode? Como é que você analisa essa decisão do Supremo? Não deveria poder, não é, Fabiola? Bons advogados conhecem as leis, grandes advogados conhecem a jurisprudência. Advogados geniais conhecem muitos magistrados. E se o advogado é filho ou cônjuge do ministro do Supremo ou de qualquer tribunal superior, aí mesmo é que a genialidade fica mais aguçada, né, Fabiola? Eu vejo essa decisão do Supremo como um flerte com a imoralidade. Os ministros estão se autoconcedendo liberdade para julgar processos em que atuam os escritórios de advocacia dos filhos, dos cônjuges, dos agregados. Na prática, o Supremo está como que reescrevendo o provérbio, né? Fica mais ou menos assim: Mateus, primeiro, segundo, terceiro, os teus. É um escracho isso daqui. Falando em Alexandre de Moraes, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está repercutindo também nesse momento. Eles estão julgando uma questão relacionada à atuação dos juízes do Supremo em casos que são de escritórios de advocacia que tenham entre os seus integrantes membros da família. O STF formou já maioria para permitir que juízes atuem em processos de clientes de escritórios de advocacia que tenham entre seus sócios parentes dos próprios magistrados. Para a maioria dos ministros, a regra é inconstitucional por ser excessivamente abrangente. Segue valendo o impedimento quando há atuação direta dos familiares nos casos, seja como advogado, defensor público, integrante do Ministério Público. Até para a gente saber quem votou a favor ou não, Gilmar Mendes foi seguido por Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Edson Fachin e os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber estão sendo vencidos nessa análise e nesse julgamento. E aí, hein, Josias, pode ou não pode? Como é que você analisa essa decisão do Supremo? Não deveria poder, não é, Fabiola? Bons advogados conhecem as leis, grandes advogados conhecem a jurisprudência. Advogados geniais conhecem muitos magistrados. E se o advogado é filho ou cônjuge do ministro do Supremo ou de qualquer tribunal superior, aí mesmo é que a genialidade fica mais aguçada, né, Fabiola? Eu vejo essa decisão do Supremo como um flerte com a imoralidade. Os ministros estão se autoconcedendo liberdade para julgar processos em que atuam os escritórios de advocacia dos filhos, dos cônjuges, dos agregados. Na prática, o Supremo está como que reescrevendo o provérbio, né? Fica mais ou menos assim: Mateus, primeiro, segundo, terceiro, os teus. É um escracho isso daqui. Hoje há uma proibição, ou havia uma proibição, uma vez que já se formou maioria, né, no Código de Processo Civil. Magistrados não podem atuar nesses processos em que uma das partes se serve da assessoria jurídica de escritório que tenha a participação ali de parentes dos magistrados. E a Associação dos Magistrados Brasileiros questionou esse pedaço, esse artigo do Código de Processo Civil, sob o argumento de que é impossível observar essa legislação. Não há como controlar, e isso seria inconstitucional, porque limita o exercício profissional de um parente do ministro. O Gilmar Mendes utilizou lá durante o julgamento o argumento de que esse tipo de proibição pode servir de artifício para que alguém impeça um determinado magistrado
de atuar na causa. Se eu não quero o ministro tal na causa, eu contrato o escritório que tem a participação do parente daquele ministro. O problema é que acontece o inverso. Os escritórios com parentes de ministros são contratados não para impedir ou para que o ministro se declare impedido, mas para favorecer, para comprar a simpatia, por assim dizer, daquele ministro em relação àquela causa. Então, isso daqui, para mim, é um escracho. Essa decisão que o Supremo está adotando é um escracho, não faz o menor sentido. Eles podem até dizer que estão tentando assegurar o direito do advogado de exercer a profissão, mas não faz nexo, Fabiola. Como diz o relator da causa, o ministro Edson Fachin, é absolutamente possível observar a legislação e verificar os casos em que parentes de magistrados integram os escritórios que operam na causa, e é bastante razoável, disse o Fachin durante o julgamento, no voto dele, que é razoável a presunção legalmente estabelecida de que o vínculo de parentesco pode proporcionar ganho econômico nas causas e pode levar os clientes dos escritórios a optarem por determinadas bancas advocatícias, justamente porque há lá nessas bancas um parente de magistrado. Então, não me parece razoável, a legislação era absolutamente regular e muito aplicável. Não vinha sendo aplicada, mas não por deficiência da legislação, mas porque não havia interesse. Fabiola, em tese, o magistrado deveria ser o primeiro a se declarar impedido de atuar num determinado processo, porque ele, mais do que ninguém, sabe, não há dúvida de que ele sabe que um parente dele participa da banca que atua na causa. Então, se ele não toma a iniciativa, a suspeição já se estabelece instantaneamente. Agora, então, que não há legislação, que eles estão eliminando esse obstáculo jurídico, aí mesmo aqui a atmosfera de suspeição vai vigorar com mais força. Agora, vai vigorar e não vai acontecer nada. Quem tiver dinheiro para contratar a banca certa terá a sua causa mais bem atendida. Pobre, preto e pessoas que não têm poder financeiro para contratar essas bancas certas não terão o mesmo tratamento jurisdicional, Fabiola. Estabeleceu-se um duplo tratamento. Quem tem dinheiro e contrata a banca certa terá uma previsão de como a sua causa vai terminar. Quem não tem dinheiro continuará desamparado. Qual?